Eu sou Marina Costa e a minha reflexão de hoje serão nos capítulos 31 e 32 de Gênesis. São capítulos intensos e bem emocionantes. E a leitura desse capítulo 31, vemos muita ambição, egoísmo, interesse próprio, homens tentando tirar vantagem em tudo. O coração do homem é enganoso e nele habita a ganância, a rivalidade e a maldade. E essas pessoas que estão mergulhadas no pecado acabam desprezando o plano original da salvação. O capítulo se inicia, o capítulo 31, e verificamos que Jacó é motivado a fugir da casa do seu sogro com suas mulheres e seus filhos e com tudo que ele tinha. E logo em seguida, vemos que Labão persegue Jacó, mas nada impede os propósitos de Deus se cumprir. Labão e seus filhos não estavam satisfeitos com a riqueza de Jacó, que Jacó havia então construído na terra do seu pai, versículo 1. Jacó tinha a promessa de Deus, que era para ele voltar à casa do seu pai e o Senhor estaria com ele, versículo 3. O que consigo verificar nesse capítulo, e eu disse nos capítulos de ontem, que não adianta fugir dos problemas, não adianta jogar as sujeiras das nossas vidas debaixo do tapete. Uma hora o pecado bate à nossa porta. Labão tinha as mesmas falhas de caráter de Jacó. Jacó olhava para o seu sogro como se que ele estivesse se vendo no espelho. Quando ele olhava para o seu sogro, ele via alguém tão desejoso de enganar, ele via alguém que pensava somente em seus próprios interesses. E as pessoas têm dificuldades em lidar com aqueles que têm os mesmos defeitos. Aqui veremos claramente as mãos de Deus para levar Jacó a reconhecer os seus próprios pecados. Porém, as promessas do Senhor iam ser cumpridas, e Jacó precisava voltar para a casa de seu pai. Ele deixou para trás uma pendência com seu irmão Esaú. Sabe quantos anos Jacó levou para aprender e voltar atrás e consertar o seu passado? 20 anos. 14 anos então, ele trabalhou para ter a sua esposa amada, Raquel, e 6 anos pelos seus rebanhos. E 10 vezes nós vimos Labão alterar o seu salário para pior. Mas mesmo com todas essas trapaças e ganância de Labão em roubar Jacó, Deus abençoou o seu servo. O Senhor não se limita às circunstâncias humanas. Labão era injusto e havia explorado Jacó. Em seu desabafo, nos versículos 38 até o versículo 42, Jacó deixa claro tudo o que sofreu. Porém, fugindo de Labão, Jacó saiu com o coração cheio de mágoa. E Labão, furioso, Versículo 22. E o Senhor então não permitiu que a raiva de Labão fosse consumada. Em sonho, o Senhor lhe disse: cuidado, não diga nada a Jacó e nem lhe ameace. Versículo 29. E sendo assim, Deus providenciou uma forma de resolver os problemas entre eles, o problema entre Jacó e Labão, e fizeram uma aliança, um acordo de paz, uma amizade de paz, Mas antes disso, Labão quis saber o motivo de alguém ter roubado seus deuses, versículos 19 até o 30. E Jacó, sem saber de nada, e muito menos que foi a sua esposa Raquel quem havia roubado os deuses, lança uma maldição que se cumpriria com o nascimento do seu filho Benjamim. Ele diz no versículo 32, não viva aquele com quem achares teus deuses. A dissimulação de Raquel e os ídolos que ainda conservava em seu coração e em seu lar lhe custaria então a sua própria vida. Esse capítulo me mostra um Deus perito para resolver problemas. O nosso Deus é um Deus justo. Eu venho falando isso desde o início. Ele nos dá graça e nos busca para a salvação. Porém, Ele não nos livra das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Agora chegou um capítulo que fala demais ao meu coração. Confesso que todas as vezes que leio esse capítulo,
eu me emociono. Ele me toca profundamente. Esse capítulo vai relatar mais 2 encontros que Jacó terá com o nosso Deus. Aqui inicia então contando que Jacó estava se preparando para o encontro com seu irmão Esaú, após 20 anos de todos aqueles acontecimentos ruins. O capítulo então inicia com um versículo lindo. Diz assim: Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao seu encontro. Jacó vê um exército de anjos e chama aquele lugar de Manaim. Versículos 1 e 2. Uma certeza absoluta e bem clara é que Deus estava com Jacó, o protegendo, o guiando como lhe havia prometido. Jacó então não desviou do caminho e o Senhor havia providenciado tudo para ele. A última imagem que Jacó guardava de seu irmão foi de um rosto irado, um coração cheio de ódio e de um olhar homicida. E dos versículos 9 até o versículo 12, vemos a oração de Jacó. Ele faz uma oração aqui a Deus, pedindo proteção e livramento para si e para a sua família. Ele reconhece que pecou e ele diz assim nos versículos 11 e 12: Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Jacó se apega nas promessas e clama por livramento. E dos versículos 22 a versículo 31, vamos para o terceiro encontro que Jacó teve com Deus. Esse encontro é o que todos nós deveríamos ter um dia, o encontro no Val de Jaboque. Essa experiência que Jacó teve é uma dos mais extraordinários relatos de quem se encontra com Deus e sai sofrendo então uma transformação radical em seu caráter. Jacó vai passar por aquilo que nós conhecemos como metamorfose. Quando lemos a história de Jacó, vemos sempre Jacó fugindo, mas nesse encontro que ele teve, Jacó tem escolhas. Não tem para onde fugir. É o maior encontro de sua vida. É o lugar onde Deus vai conversar com ele e ele vai conversar com Deus. Essa história se confunde demais com a nossa história. Nós, muitas vezes, estamos sempre querendo fugir de alguma coisa. Fugimos da realidade, de verdades da vida, ou até mesmo fugimos de Deus. Mas todos nós um dia passaremos pelo Val de Jaboque. Val de Jaboque é o lugar de tratamento de caráter. É o lugar onde você fica a sós com Deus. É o lugar de submissão. É um lugar de se render. É lugar de receber a marca da promessa. Val de Jaboque é o lugar de luta pessoal entre você e Deus. É o lugar onde Deus transforma maldição em bênção. Val de Jaboque é Peniel, é o lugar onde você tem o verdadeiro encontro face a face com Deus. É um lugar de mudança de vida, lugar de transformação de caráter. Que lição maravilhosa que eu aprendo todas as vezes que leio essa passagem. Eu não sei se você já teve esse encontro com Deus no Val de Jaboque. Eu já tive. E posso te garantir que Ele deixou o seu selo em mim, a sua marca, assim como Ele tocou na articulação da coxa de Jacó. Não tem como você ter um encontro e não tirar todas as máscaras, porque só Deus nos conhece verdadeiramente. Deus trocou o nome de Jacó, que antes era usurpador, enganador, para Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevaleceu. Versículo 28. O nome de Jacó foi mudado. Como Jacó, ele nada possuía, mas como príncipe de Deus, mantinha um relacionamento com o Pai Celestial que lhe deu poder para vencer as circunstâncias da vida. Eu aprendo muito com a vida de Jacó. Ele errou, ele mentiu, ele enganou, mas não desistiu e teve um novo nome, um caráter transformado, um encontro verdadeiro com Deus e tudo mudou.
Assim como Jacó, somos refeitos e temos a nossa essência mudada a ponto do nosso passado não influenciar o nosso presente.